Livro de Jonas, no capítulo 1. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao Senhor pela palavra que Ele nos tem despertado nessa noite. Uma palavra conhecida, mas num texto que pouco se escuta, que é o tempo antes de Jonas estar no ventre do grande peixe. Jonas era um profeta, recebeu a palavra do Senhor. Quando diz que recebeu a palavra do Senhor, é que o Senhor falou com ele se sentiu confirmado por Deus que ele tinha que sair de onde ele estava e ir para Nínive. Nínive fica no meio do continente. Ele teria que viajar uma grande viagem para chegar até onde o Senhor havia determinado. Mas entrou um sentimento no coração de Jonas. Entrou um sentimento de rebeldia com a palavra, com os desígnios do Senhor, e ele então pega e faz o caminho contrário. Ao invés de ele entrar para o continente, ele pega uma embarcação e vai para uma praia distante, para um outro lugar. Só que, irmãos, nem eu, nem você, nem Jonas, nem ninguém consegue fugir da vontade dos desígnios de Deus. E acontece então, irmãos, que, pelo que nós entendemos, logo no começo daquela viagem, porque se eles tentaram voltar para a praia, é porque eles estavam próximo ao mar ainda, não sabemos se por horas ou por questão de quase um dia, mas a verdade é que veio uma grande tempestade e Jonas, que estava em desobediência, caiu num profundo sono e ficou dormente. E aqueles homens entraram em desespero, cada um clamando ao teu Deus, e foram lá encontrar o comandante do navio, encontrar ele dormindo, e falaram: mas como que pode?
Estamos prestes a perecer, esse homem dormindo, desperta ele, começa a questioná-lo, e conforme nós lemos aqui, irmãos, eles jogaram a sorte, não sabemos como se deu isso, mas, como tinha que ser, caiu sobre o homem que estava em desacordo com a palavra. E indagando ele abriu, esclareceu tudo o que havia acontecido, como eles estavam naquela situação, e um grande temor veio sobre os homens da embarcação, seja a tripulação, seja os marinheiros, todos entraram em grande desespero pela vida daquele Jonas, porque aquele homem que está em desacordo com a palavra, quando nós vivemos ou convivemos e enxergamos uma pessoa que perdeu a bênção, que perdeu a proteção do Espírito Santo na vida dela, a vida daquela pessoa fica ruim, irmãos. Ela perde um brilho, como se ela morresse. Por isso que nós precisamos tomar cuidado nas nossas vidas, para sempre buscarmos fazer a vontade do Senhor. Porque fazendo dessa maneira, a luz nunca se apagará das nossas cabeças. Naquele momento, Jonas estava, irmãos, como que com a luz apagada. Ele estava sem a proteção, sem a luz. Ele estava um espírito que não agradava a ninguém, mesmo aqueles que não conheciam o nosso Deus. Eles começaram a se sentir incomodados com a presença de Jonas, só que eles passaram a temer o Deus de Jonas. Porque se o Deus de Jonas era capaz de fazer tamanha tempestade, o que poderiam fazer com ele se eles tomassem a decisão errada? E acontece que o próprio Jonas se pede para ser lançado ao mar, e conforme nós lemos aqui, aqueles homens que não conheciam, mas conhecendo o poder do Deus de Jonas, que é o nosso Deus, eles fizeram votos e sacrifícios para o nosso Deus. Quantos de nós que passamos por uma vida inteira conhecendo o Senhor, conhecendo, favorecidos pelo Espírito Santo, e nunca fazemos um sacrifício, não votamos um voto, não entregamos o nosso melhor, ficamos de braços cruzados muitas das vezes na nossa casa ao invés de frequentar um culto, ao invés de visitar um enfermo? Aqui está o exemplo daqueles que nem conheciam a palavra, nem conheciam o nosso Deus, mas conhecendo a força do Deus que você serve, do Deus que nós servimos, colocaram-se num propósito de ser agradáveis ao nosso Deus. E acontece, irmãos, que Jonas errou, Jonas fez aquilo que não era agradável e Jonas foi punido, foi jogado do barco. Só que em cima da desobediência daquele homem tinha a vontade de Deus. E por que Jonas não queria ir para Nínive? Porque ele era rebelde? Não, porque ele fazia conta do tamanho do problema que ele teria que enfrentar. Ele já entendia o tamanho da provação que ele haveria de passar, porque a Nínive era uma cidade grande, importante e dominada pelo pecado. Tanto é que ela incomodou o coração do nosso Deus. Então não houve força em Jonas para levar adiante aquela recomendação do Senhor, e ele quis fugir. Ele viu, ele enxergou o tamanho do problema. Só que, irmãos, nós às vezes enxergamos o tamanho da nossa prova, às vezes nós queremos correr da nossa prova, podemos até ser punidos por alguma coisa, mas hoje a palavra vem nos alimentando, nos alicerçando a nossa fé, nos esclarecendo uma situação que precisa ser ponderada nessa noite. Nínive, a cidade inteira, se você ler o livro de Jonas por inteiro, é um livro curto, você verá que a cidade inteira de Nínive se arrependeu de todos os pecados e se reconciliou com Deus. Será, irmãos, que se Jonas não tivesse passado por isso, se Jonas não tivesse passado por esse grande milagre de ter estado na barriga do peixe, aqueles homens pecaminosos creriam no nosso Deus, teriam força própria para se arrepender dos próprios pecados?
Então, pelo tamanho daquela obra que se deu originalmente por uma desobediência, o Senhor salvou uma grande cidade. Então, a palavra de hoje para nós, irmãos, vem no sentido de que o Senhor conhece cada passo que nós tomamos nessa terra. O Senhor sabe da sua limitação, o Senhor sabe da minha limitação. O Senhor conhece, irmãos, quando nossos pés eles se desalinham um pouco do caminho que conduz à salvação, mas o Senhor te anuncia que o Senhor conhece o ontem, o hoje e o futuro. E é nesse caminho, Ele conhecendo todas as coisas que acontecem na tua casa, na tua família, com os teus filhos, com os teus netos, com a sua esposa, com o seu esposo, o Senhor fala, é aí que o Senhor está fazendo a grande obra que Ele prometeu na tua casa. Não crie desespero. Não perca a tua fé, não olhe para o tamanho do teu problema e fale onde é que eu errei. O Senhor hoje te lembra que até no erro o Senhor fez a salvação de uma cidade. Um homem erra porque fraquejou, mas ali estava o operar de Deus, que fez testemunho até pelos aconselhamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pensar, tudo está nas mãos de Deus. Se você ver, o salmista deixou para nós no Salmo, se eu não me engano, 91, que não devemos temer a mortandade que assola o meio-dia. Então nada vai chegar na tua casa, sobre a tua cabeça, que não seja a determinação do Senhor. E se houve erro, e se houve frustração, se houve interrupção de algum plano, o Senhor fala, o Senhor está te encontrando com a vitória do outro lado. Creia no Senhor, tenha fé no Senhor Jesus, creia fé na palavra, que o Senhor é zeloso para cumprir todo o bom intento do teu coração. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus, guarda essa palavra, guarda esse entendimento no teu coração. Através daquela frustração, daquela desobediência, foi o que gerou o testemunho para que Deus salvasse e tocasse o coração de uma grande cidade. O Senhor sabia que aquele homem ia fraquejar. O Senhor já sabia o que haveria de acontecer com a vida dele, mas o Senhor também sabia qual seria o resultado. Irmãos, o Senhor está nos esperando do outro lado. O Senhor te conduz, o Espírito Santo te conduz, mas Ele já te encontrará do outro lado da tua prova. Tem alguém na congregação ou acompanhando pela internet que você justifica o que você está vivendo por algum descaminho que aconteceu na tua casa? Coloca paz no teu coração. Coloca paz no teu coração, troca essa desconfiança pela fé. O Deus que você serve é um Deus forte, que conhece o passado, o presente e o teu futuro também. E o teu futuro será de paz, para a honra e glória do nosso Deus. Recebamos essa palavra como vinda de Deus. Agora o irmão João Marcos virá à frente, procederá com a unção de toda a igreja. A irmandade toda é convidada para se colocar de pé, vir aqui à frente para receber a unção do servo de Deus. E depois nós podemos, irmãos, ficar todos aqui na frente já para agradecer o culto, que o Senhor dará a oração ao teu servo, para que recebermos a bênção dessa palavra, a bênção da unção e a bênção dessa oração, para que possamos voltar para nossa casa regozijando em alegria no Senhor. Essa é a palavra que o Senhor nos manda. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.